Eu quero cumprimentar as irmãs e os irmãos aí das redes sociais, né? Dos meios de comunicação e os amigos aí do Facebook, do YouTube, né? Do Instagram. Nós vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a palavra pastor no Antigo Testamento. Quem são esses pastores? E para quem é referida essa palavra pastor no Antigo Testamento? Nós vamos ver aqui, porque há uma seita, né, chamada dos desigrejados, ateus também, agnósticos e também monoteístas, né, que pegam essa palavra do Antigo Testamento, pastor, se referindo a pastores de hoje, né, mas não é. A palavra pastor no Antigo Testamento está se referindo ali para o povo de Israel ali, a palavra anacrônica, para o tempo contemporâneo ali, dos tempos e costumes. Nós vemos aqui em Isaías capítulo 56, versículo 11. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Então os desigrejados e essas seitas do YouTube, né, eles gostam de pegar essa palavra cão guloso, né, falando que era que serve para os pastores de hoje, como se fosse uma profecia para os dias de hoje, mas não é. Essa palavra é uma palavra contemporânea para os pastores daquele tempo. Nós temos que entender quem são esses pastores. A Bíblia diz que esses pastores são reis e anciões de Israel corruptos que roubavam o povo. Nós vamos ver aqui pela palavra. Vamos para Jeremias capítulo 23, 1 e 2. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não a visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Vamos também para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 e 2 também. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Então essa palavra aqui é para os reis de Israel, príncipes e anciões, líderes das 12 tribos, que eram corruptos, né? Aqui diz que eles eram corruptos, né, e roubavam o povo. Em vez de fazer o povo prosperar, o rei, querer ver o bem do povo e fazer ele prosperar, o rei, ele era ganancioso. Ele colocava impostos pesados, né, para o povo e colocava o povo também a trabalhos forçados. Escravizava o povo, né? É isso que quer dizer aqui, né? Usa o povo também como uma metáfora. O povo é referido ali como ovelha. Quando fala que arranca a lã, devora a carne, arranca a lã, quer dizer, está saqueando o povo, está arrancando o couro do povo, com impostos pesados e também com trabalho forçado, fazendo o povo trabalhar forçado. Vamos agora para 1 Reis, capítulo 22,
Vamos ver o 17 e 18. Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetiza de mim bem, senão mal? Aqui a Bíblia está se referindo ao rei Acabe como pastor de Israel, porque o rei deveria ser um pastor para cuidar do povo, como o pastor cuida da ovelha animal. O rei é uma metáfora, a palavra pastor, para o rei cuidar do povo, fazer o povo prosperar, cuidar do povo, né? Mas o rei não cuidava. Então essa palavra pastor é para o tempo contemporâneo. Nós vemos aqui, tanto que no Evangelho de João, vamos lá para João, capítulo 10, aqui fala do mercenário aqui, e eles gostam de pegar essa palavra aqui, João 10, e falar que são pastores, os mercenários, mas não é. Jesus aqui ele está citando o passado. João 10, 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então, antes de mim, todos que vieram antes de mim, passado. Aqui está falando dos reis aqui, e anciões que roubavam o povo. Não está falando dos pastores de agora. Se Deus fosse contra pastor, se ele fosse contra os pastores, ele não diria que ia dar pastores conforme o coração dele. Essa palavra está no futuro. Vamos para Jeremias. Jeremias, aqui no capítulo 3, versículo 15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Aqui está falando de pastores de hoje, porque aqui está apontando para o futuro aqui, não é para o tempo contemporâneo, é uma profecia. Então, se Deus ele fosse contra pastores, ele não falava que ia dar pastores conforme o coração dele, para apacentar o povo. Vamos para João. A palavra pastor é uma metáfora também, como também para o rei. A palavra pastor no Novo Testamento é uma metáfora para guia espiritual. Vamos ver aqui 1 João 21, 15. Perdão, é João, Evangelho de João, capítulo 21, 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Quem que apacenta é o que? É pastor. Por isso a palavra pastor, mas a palavra é guia espiritual, mas é uma metáfora para pastores. É um ministério também. Nós vemos aqui Deus, ele mandou o pastor cuidar do rebanho da igreja. Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então Deus, ele ordenou, e o Espírito Santo ungiu, consagrou para o bispo, que é pastor, cuidar das ovelhas, apacentar, que está dizendo, que apacenta é pastor, é uma metáfora, que o guia espiritual aqui é o pastor.
como o pastor cuida de gado miúdo, o pastor é para cuidar dos membros da igreja, que são referidos aqui como ovelhas. É um ministério. Jesus, quando ele subiu ao alto, ele colocou pastores e doutores para cuidar da igreja. Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, pastores e mestres, para cuidar do povo. Nós vamos também para 1 Timóteo, para mostrar que é ministério, não é dom, é ministério. 1 Timóteo, vamos para o capítulo 3, 1 e 2. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se você pegar o dicionário bíblico, ou até o Aurélio, o dicionário comum, episcopado quer dizer sacerdote. Bispo quer dizer sacerdote. Bispo é pastor. Sacerdote é ministério, ministra ainda. Então, é ministério. No versículo 2 diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, no versículo 2, a pessoa tem que ter essas qualidades para ingressar. A pessoa que quer ingressar nesse ofício, né? Nesse ofício, ele tem que ter essas qualidades. Então, para ter qualidade é ministério, não é dom, é ministério. Para a pessoa ingressar como bispo nesse ofício, né? Vamos continuar. Colossenses. Isso aqui para Colossenses 4, 7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado. Ministro. Tíquico era presbítero, né? Então é ministério. O pastor, ele é o sacerdote de hoje. O pastor, novo sacerdote do Novo Testamento, a Bíblia fala. Vamos para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Então, o pastor é o novo sacerdote do Novo Testamento. Não é como no Antigo Testamento que ministrava, né? Pegava esse animal, o pecador, o transgressor, levava para o templo. Havia cerimônia, o transgressor põe a mão na cabeça do animal, passando os pecados simbolicamente para o animal, e o animal era imolado, né? Derramava o sangue do animal e queimava no fogo, né? Hoje são sacrifícios espirituais, oração, jejum, vigília, intercessão que o pastor faz pelos membros da igreja, né? A Bíblia ainda fala que tanto que tem pastor hoje no Novo Testamento, a Bíblia fala: obedecei vossos pastores. Fala: lembrai-vos dos vossos pastores, imitai a vossa fé. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então o pastor, ele é o exemplo, né? 17. Obedecei a vós, pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecei vossos pastores, é mandamento, né? A Bíblia fala da honra aos líderes, né? Da honra.
Vamos aqui para 1 Timóteo, não, é 1 Tessalonicenses 5:12. E rogamo-vos, pois, irmãos, que conheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então é para dar valor, é para dar honra para os líderes, porque Deus ele colocou uma hierarquia na igreja e Ele quer que respeite essa hierarquia. A Bíblia fala: não toquei nos meus ungidos e não maltrateis também com palavras. Está em Salmo 105:15, né? A Bíblia fala que Davi, né, em 1 Samuel 24, diz que Davi, ele podia ter matado Saul estava errado. Mas ele cortou a orla de Saul, né? E doeu o coração de Davi. Davi falou: longe de mim tocar no ungido do Senhor. E no capítulo 26 de 1 Samuel, ele pegou a lança e a birra d'água, né? Então a Bíblia fala para não tocar no ungido do Senhor. E nós não podemos dar ouvido, irmãs e irmãos, a ventos de doutrinas que está por aí, que está acontecendo aí, né? Principalmente no YouTube, né? Essas doutrinas aí do YouTube, né? Que nos últimos tempos essas pessoas estão se apostatando, né? Inventando essas doutrinas aí, né? De YouTube, né? E também do WhatsApp também. Então nós temos que estar firme, né? Firme na rocha, né? Em Cristo e na palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.